Abra a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 15. Vamos ler do 15 até o 18. Amém? Vou estar acompanhando aqui no telão. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Meus irmãos, para tomar certo. Eu estava falando com o Senhor essa semana, quando a missionária me pediu para trazer essa mensagem, e culto de missão. Nós sabemos que nenhum de nós viemos para essa terra em vão. Se a gente pensa, ou se algum de nós aqui nessa manhã tem em nossa mente que nós viemos aqui nessa terra apenas para nascer, crescer, se reproduzir e morrer, nós estamos enganados. Porque, como foi dito aqui em Eclesiastes, tudo debaixo do céu tem o seu propósito. E o propósito de Deus para a igreja, para mim e para vocês, é que nós rodamos todo esse planeta, esse mundo, esse bairro que tem à nossa volta, todas essas pessoas que muitas vezes nós encontramos nos nossos trabalhos. O nosso propósito é que nós venhamos evangelizá-los, trazer para eles a notícia que não está tudo perdido. Porque quando a gente liga a televisão, quando a gente abre a internet, quando a gente acompanha as notícias do mundo secular, ainda que seja em nossa volta, a gente vê coisas terríveis. E no nosso coração chega: o ser humano está perdido. Mas Deus, Ele colocou a igreja para levar a notícia, para pregar o Evangelho, para falar, ainda que as coisas não estejam acontecendo muito boa, conforme nós queremos, mas não está perdido. E Deus colocou em meu coração essa manhã para falar a respeito de algumas coisas que Deus pediu para os seus servos. Porque muitas vezes a gente vê uma mensagem como essa, Deus chamando, a nossa responsabilidade para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas, e a gente pensa que às vezes é muita coisa que Deus está nos pedindo. Poxa, Deus está pedindo para que eu mude a minha rotina, Deus está pedindo para que eu faça algo que eu não estou acostumado a fazer. Mas a Bíblia, ela mostra que Deus, Ele já pediu coisas inusitadas para os seus profetas. Mas ao cumprirem todas essas coisas inusitadas, eles tiveram boas recompensas. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 e 5. Aqui
tem uma coisa muito inusitada que Deus, Ele pediu para o profeta. Uma coisa que nós preservamos muito é o nosso descanso. Não é o nosso momento de descansar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que às vezes Deus vai pedir para mim e para vocês coisas que nós podemos até questionar, mas é Deus quem vai pedir. O tema dessa mensagem é: Deus mandou, a mim cabe obedecer. Pode ser que Deus peça alguma coisa inusitada para nós. Pode ser que Deus peça para nós pregarmos, sei lá, para uma pessoa que a gente possa ter até mesmo temor, medo de pregar. Mas se Deus mandou, cabe a nós obedecer. Para Ezequiel, numa certa ocasião, Deus queria falar com o seu povo. Deus queria falar com o povo que Deus haveria de mandar uma correção para aquela nação. E para que Deus fizesse essa correção, primeiro Deus falou com os seus profetas. Sempre quando Deus vai trabalhar com uma população, com uma cidade, com uma nação, com um bairro, com uma família, Deus vai falar com aqueles que têm compromisso com Ele dentro daquela casa. Às vezes a nossa família está passando por muitas coisas e a gente fala: Deus, dá um sinal, pega firme com o Senhor que Deus vai falar com você. Uma situação para você resolver os problemas familiares. Deus chega para Ezequiel e fala: deite-se então sobre o teu lado esquerdo e sobre você ponha a equidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o seu lado esquerdo. Determinei que o número de dias equivalente ao número de anos da iniquidade delas, ou seja, 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Deus entra no descanso do profeta. Às vezes nós temos descansado muito, sabe? Deus entrou ali numa área que às vezes a gente fala: Deus só me deixa dormir. Veja bem, irmãos, Deus estava escolhendo lá, talvez o lado, né, de Ezequiel passar a noite fosse o outro lado, fosse de cabeça para baixo, fosse de barriga para cima. Deus falou para ele: você dormirá 390 dias do seu lado esquerdo. Às vezes Deus entra no nosso sossego. É um pedido inusitado que Deus fez. Outro pedido inusitado está em Oséias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu quero dizer que quando Deus manda, nós temos que obedecer. Jonas tentou desobedecer, só desceu, só afundou, só padeceu. E no final, a conclusão foi que Deus prevaleceu. Oséias, capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus, Ele entra na vida pessoal do profeta, do seu servo. A nossa vida pessoal, ela não é exclusivamente nossa. O que nós fazemos na rua, o que nós fazemos lá na nossa casa, muitas vezes agredindo os nossos filhos, agredindo a companheira, muitas vezes a companheira agredindo o companheiro, é de responsabilidade também do nosso Deus. Tem muitas pessoas que tentam excluir Deus
da sua vida pessoal. Eu vou evangelizar, eu vou fazer a obra, eu vou ter meu compromisso com a igreja, mas no meu portão para dentro é a minha vida pessoal. Eu não quero saber de irmãos, eu não quero saber, irmãos, Deus também entra na nossa vida pessoal. Ele entrou na vida pessoal de Oséias. Oséias estava lá tranquilo e de repente vejam o que Deus fala. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá, tome uma mulher adúltera e os filhos da infidelidade. Eu vou ler na minha tradução, irmãos. Oséias capítulo 1. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão os filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, eles foram infiéis e me abandonaram. Olha Deus entrando na vida pessoal de Oséias, escolhendo o casamento de Oséias, que naquele momento, lembre-se o tema de Eclesiastes hoje, tudo há um tempo e há uma ocasião determinada debaixo dos céus. Naquela ocasião, foi necessário Deus pedir para o seu profeta ter ali uma aliança com uma prostituta que iria simbolizar como que o povo estava tratando Deus na sua infidelidade. Mas Deus, Ele entra na nossa vida pessoal. Deus também, Ele fez outro pedido inusitado com um profeta muito conhecido que nós conhecemos, Isaías, aquele que pregava que quando passares pelas águas, quando passares pelos fogos, em Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3, Deus também pede para Isaías algo inusitado. Quando Deus fala para mim e para você, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, é coisa pouca, irmãos. Ele não está pedindo para a gente arrancar um braço, arrancar uma perna. Ele está pedindo para a gente ser igreja, ser o sal da terra, ser a luz desse mundo. Para Isaías, a palavra do Senhor diz assim: nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, somente até aqui. Veja que coisa inusitada que Deus pede para o seu profeta. Às vezes a gente reclama de Deus pedir para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Já imaginou? De repente Deus, a gente começa a olhar, ver assim versículos de coisas tão inusitadas que Deus pediu para os seus servos, para ele andar 3 anos. Não sabe por que Deus pediu para ele andar 3 anos nu? No começo todo mundo começou a falar: poxa, é um homem sem moral. Deus também, Ele trata a nossa moral.
Aquelas pessoas começaram a falar para Isaías, você não pode andar sem roupa, é constrangedor. Sabe qual é a resposta de Isaías? Isaías falava, o Deus que me pediu para andar todo esse tempo sem roupa, está advertindo vocês, porque no final desse tempo, no final de 3 anos, essa cidade será invadida, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem as suas posturas, e da mesma forma que eu estou andando hoje, vocês, todas as pessoas dessa cidade, vão ser levadas cativas. Esses 3 anos que eu estou andando nu, é um símbolo para vocês se arrependerem. Deus está dando 3 anos de oportunidade para que vocês não venham passar por esse constrangimento que eu estou passando. Tudo tem um propósito, até mesmo nas coisas inusitadas que Deus pede para os seus servos.